it will collide with Earth. Any object that's classified as an NEO has an orbit that crosses Earth's orbit, which means it will one day collide with Earth. Existe uma ameaça no universo que pode aniquilar a vida aqui na Terra. Essa ameaça, como você já ouviu, são os objetos classificados como NEO. Agora, será que nosso planeta está em risco com esses objetos? O renomado físico Neil deGrasse Tyson levantou um alerta sobre os asteroides que passam pela órbita terrestre e que representam um perigo real ao nosso planeta. Agora, será que devemos nos preocupar com a colisão de um asteroide? Ou será que conseguimos desviá-los antes de colidirem com a Terra? São muitas as perguntas que vêm à mente quando pensamos no assunto. Fique até o final para entender tudo sobre o temor de Neil deGrasse Tyson e sobre os muitos asteroides que vagam pelo espaço sideral. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para nos ajudar. Monitorar asteroides pode ser complexo. Sua estrutura irregular, a trajetória potencialmente incerta. Por isso mesmo, investimentos bilionários são feitos nesse departamento. Equipes de pesquisa trabalham em função disso, a mais notável sendo a da NASA. Seu escritório de defesa planetária monitora a rota de todos os astros próximos à nossa atmosfera, que podem representar algum problema. Caso alguma ameaça seja detectada, a agência emite o alerta de risco global. Com as tecnologias atuais, os riscos podem ser detectados com anos, às vezes décadas, de antecedência, e entre os objetos observados, um chamou mais a atenção dos pesquisadores. Mark it on your calendar, Friday the 13th, April 2036. The well, that's big the one. second pass. On the second pass, right? The first pass, like you said, it comes right underneath our satellites. You can actually see it whizzing right overhead. Wow. And on the second pass, it might actually be a nation buster. It'll take out Germany. It'll take out France, England, or the entire northeast of the United States. Careful. It'll hit with the force of 100,000 Hiroshima bombs. Really? If it hits? If it hits, right. It's a catastrophe beyond human comprehension. Apophis. Esse é o nome do asteroide que Michio Kaku estava falando. E além de Michio Kaku, Apophis também chamou a atenção de Neil deGrasse Tyson. O astro foi descoberto em 2004, há 20 anos atrás. Na época, as ferramentas que tínhamos disponíveis ainda eram mais básicas e estávamos apenas começando a enxergar além do céu. Então, de repente, vimos um problema. Vimos uma descoberta assustadora. Originalmente, ele foi batizado de 2004MN4. Um tempo depois, ele foi renomeado como Apophis. Você sabe o que esse nome significa? Estamos falando do deus egípcio do caos e da destruição. Apophis foi descoberto com a ajuda de telescópios muito potentes. Esses telescópios, após descobrirem um asteroide, são usados por cientistas para acompanhar o movimento dele e calcular sua trajetória. Quando esse processo foi feito com o asteroide em questão, todos os pesquisadores ficaram assustados. Isso levou Apophis a ser muito discutido e estar no centro das atenções de muitas equipes que o consideraram uma ameaça ao bem-estar do planeta Terra. Ele foi direto para o topo da escala de perigo de impacto de Turing. Essa escala é uma forma de categorizar o perigo que astros, como asteroides e cometas, que orbitam próximos à Terra nos oferecem. Ao avaliar seus tamanhos e probabilidade de colisão, é possível calcular seu potencial de destruição e categorizá-los de acordo com o risco que eles podem trazer. A escala de perigo de impacto de Turing foi adotada em 1999, na Convenção da União Astronômica Internacional, apesar de já existir há alguns anos. Apophis bateu o recorde dessa lista. Isso mesmo, nunca nenhum asteroide descoberto por nós representou tanto perigo. O que significaria para o planeta um impacto com Apophis? Seu tamanho é considerável. Ele tem 370 metros de diâmetro. Isso dá 4 campos de futebol alinhados. E sua superfície tem uma aparência menos cinzenta e mais avermelhada. Ele tem esse tom porque seu solo tem um pouco de metal na composição. O principal ponto de atenção da comunidade científica com o asteroide é por conta de sua trajetória estimada, não tanto pelo tamanho, embora ele também seja considerável. Estudos nos dizem que até 2029 ele passará a cerca de 30 mil quilômetros da atmosfera terrestre. Para se ter noção, ele passará mais perto do que a órbita de vários satélites que temos ao redor da Terra. Uma rocha enorme desse tamanho, relativamente perto de nossa órbita, é de fato assustador. Agora, será que algum pequeno desvio já seria o suficiente para mandá-lo em nossa direção?
Neil deGrasse Tyson, um dos comunicadores científicos de maior destaque e respeito de nosso tempo, chamou atenção para o asteroide logo no princípio. Sua trajetória preocupou o astrofísico, mas ele enfatizou nossa capacidade de sobreviver às adversidades quando se manifestou sobre dizendo: "O universo é um lugar mortal. Em todas as oportunidades, ele está tentando nos matar. E a Terra também, mas os seres humanos são realmente bons em não morrer." Cientistas concordam que a tendência é que o asteroide nunca chegue a atingir a Terra, apesar da passagem próxima. Mas é claro, isso não significa que medidas de contingência não devam ser discutidas. Não podemos deixar de ver o lado científico da coisa. Estima-se que uma proximidade tão grande com um objeto espacial desse só ocorra de 1000 em 1000 anos. 2029 vai ser então uma rara oportunidade de estar próximo a um asteroide e de conseguir estudá-lo com mais facilidade. Isso deixa muitos pesquisadores empolgados, apesar da baixa distância, no geral assustar. Richard Binzel, um cientista planetário de destaque do MIT, falou da grandeza desse evento durante a Conferência de Defesa Planetária da Academia Internacional de Aeronáutica. Ele afirmou que um asteroide desse tamanho, a essa distância, seria visível a olho nu para bilhões de pessoas. Temos 5 anos para nos prepararmos para esse momento. E o objetivo dos cientistas é tirar o máximo de informação possível. Estudar não apenas Apophis, mas também aprender sobre corpos semelhantes. A estimativa é que ele seja semelhante a cerca de 80% dos asteroides identificados e que já foram classificados como perigosos. Ao observá-lo, vemos informações necessárias para entendermos muitos outros parecidos a ele que estão por aí. A possibilidade de enviar sondas ou algo do tipo para verificar a atmosfera do asteroide já foi discutida e é considerada possível. Temos casos de sucesso em missões desse tipo, como o Mars Insight da NASA, que visava explorar Marte, e a missão de asteroides Hayabusa 2. Os cientistas avaliam muitas formas de estudo, colocar um sismômetro em Apophis para estudar sua estrutura interna, criar uma cratera artificial para ter acesso a seu subsolo. Mas todas essas hipóteses devem ser muito bem avaliadas antes de serem executadas. Considerando a proximidade, qualquer tipo de operação sísmica só pode ser feito após um bom estudo para garantir que não altere sua trajetória de um jeito indesejado. Falando em alterar a trajetória, o efeito Yarkovsky também é objeto de muito interesse aos estudiosos. Esse fenômeno acontece devido a diferenças de temperatura entre o lado diurno e o noturno de um asteroide. Essa diferença faz com que o lado que está em contato com a luz do Sol possa exercer uma pequena força, que é mínima, mas que ao longo de grandes períodos pode ser o suficiente para alterar o caminho do astro. Apesar de termos seu caminho dos próximos 5 anos bem mapeado, após isso as coisas podem ser um pouco mais imprevisíveis. É natural que esse efeito seja então objeto de atenção, já que estamos falando de algo com potencial de destruição e que está perto. Qualquer, digamos, empurrão para a nossa direção pode ser bem preocupante. Importante ressaltar que essas grandes rochas espaciais não possuem gravidade própria e não dão voltas ao redor de si mesmas. Portanto, o Sol bate sempre do mesmo lado, gerando esse calor concentrado constante. Se 2029 representa empolgação para a classe científica pela proximidade com Apophis, existe um ano que desperta outro tipo de sentimento, ainda distante e talvez por isso fique em segundo plano em nossas mentes, mas o ano é 2068. De acordo com os cálculos atuais, esse seria o ano em que haveria uma chance do asteroide colidir com nosso planeta. É apenas uma chance, até por se tratar de um futuro ainda distante. Se caso ele entrar em rota de colisão, estaremos seguros? Tudo iria depender de como ele vai interagir com o campo gravitacional da Terra. Existe um conceito, a fechadura gravitacional, basicamente uma área perto da atmosfera de um planeta, que pode alterar a rota de um asteroide ou corpo semelhante que passe por ela, por conta da gravidade do local. Isso torna mais difícil prever o caminho que Apophis vai fazer depois de passar perto da Terra. Como já falamos, qualquer mudança de rota o torna perigoso. Se fizermos os cálculos em 2029 e vermos que o asteroide colidirá com a Terra em 2068, teremos cerca de 4 décadas para nos prepararmos. Será que esse tempo é o suficiente? Não é fácil responder isso, tendo em vista que não temos como saber como a tecnologia e os estudos vão avançar até lá. O que aconteceria com o planeta se fôssemos atingidos pelo asteroide Apophis? Um asteroide desse atingiria nosso solo a uma velocidade muito alta. A estimativa é que o objeto chegaria a 19 km por segundo, mais de 68.400 km por hora.
A zona de impacto seria totalmente aniquilada. A energia liberada pelo choque seria o equivalente a mais de 100 mil bombas atômicas. Uma cratera gigante seria formada, que destruiria as estruturas ao redor da área de impacto até uma distância consideravelmente grande. A energia gerada seria tanta que o asteroide seria incinerado completamente. Como resultado, uma injeção de rochas e detritos fundidos que levantaria uma bola de fogo. Ocorreriam danos às placas tectônicas, a pancada causaria terremotos nunca vistos antes, que expandirão ainda mais a área de destruição. E fora os efeitos imediatos, poderia haver movimentações tão drásticas nas placas tectônicas que mudaria sua organização. Áreas do planeta que não sofrem com terremotos poderiam começar a se ver afetadas por essas catástrofes. Mas e se a enorme rocha espacial caísse no mar? Nesse caso, estaríamos falando de ondas nunca vistas antes. Tsunamis de tamanho recorde varreriam cidades costeiras inteiras. Caso Apophis colidisse com a Terra em 2068, as projeções indicam que a queda seria no Oceano Pacífico, entre a Califórnia e Havaí. A questão não é apenas a destruição causada na hora, mas todas suas consequências. Talvez o aspecto mais grave seja o inverno de impacto. Esse fenômeno é a luz do Sol sendo bloqueada por detritos lançados ao céu após um impacto muito forte. Estamos falando de meses sem luz do Sol completa. Ou até mesmo anos. Uma queda brusca de temperatura, fotossíntese das plantas interrompidas, ecossistemas inteiros enormemente ameaçados. A produção de alimentos de origem animal e também vegetal seria muito mais difícil, em alguns casos, impossível. A fome cresceria em níveis assustadores muito rapidamente. Um número alto de espécies entraria em extinção. O acesso a recursos básicos ficaria mais restrito a pessoas de poder aquisitivo alto, o que aumentaria ainda mais a desigualdade do mundo. É difícil prever o que aconteceria com nossas estruturas sociais. Economias inteiras estariam em risco e a nossa organização social seria testada. Como o mundo se comportaria diante de uma escassez de recursos? Fora a destruição, poderiam se suceder guerras? Seríamos capazes de nos organizar? Ou a busca por sobrevivência faria que nos voltássemos uns contra os outros? As respostas parecem um pouco óbvias. Toda catástrofe de nível global tem também seus efeitos psicológicos. Tais efeitos afetam nosso futuro, pois são as pessoas que moldam a sociedade. Somos uma sociedade já cada vez mais mentalmente doentes. Os impactos disso vão surgindo. Eventos negativos, como a pandemia que passamos, por exemplo, afetam o nível da saúde mental da população. Entende agora o porquê de Apophis chamar tanta atenção e o porquê de equipes dos principais cientistas do mundo estudarem o asteroide? Não se trata apenas de um pedaço enorme de rocha causando um impacto ao cair. É o tipo de fenômeno que afeta o mundo inteiro, em várias áreas. Efeitos inimagináveis. Conseguimos entender a preocupação de Neil deGrasse, apenas uma proximidade com o objeto já o suficiente para se assustar, mesmo que seja enfatizado que as chances de colisão são pequenas, e a expectativa é que assim sigam, ele seja como um dos muitos astros que apenas passam perto de nós e com sorte, gerando boas observações, como é o caso de Bennu, um asteroide próximo a nós que é maior do que Apophis. Apesar de sua chance de colisão ser baixa, Bennu é monitorado constantemente. Sabemos muito pouco sobre os asteroides e eles ficam distantes. Temos que partir do princípio que seu comportamento nos pode ser imprevisível. Não conseguimos ter tantas informações sobre eles quanto gostaríamos. Mas tivemos progresso sobre o próprio Bennu. Em 2016, foi enviada uma nave não tripulada para sua superfície. Ela coletou amostras do solo e retornou para cá, 4 anos mais tarde. E como estamos nas pesquisas sobre como se defender disso? Desde antes de Apophis, a comunidade científica se dedica em pensar formas de mitigar os danos de um possível impacto com asteroides, principalmente nos Estados Unidos, que tem os programas espaciais e de defesa mais avançados. Algumas possibilidades já são mais amplamente consideradas, como mudar a trajetória da ameaça por impulso cinético, que consiste em enviar uma aeronave não tripulada de encontro ao astro para mudar seu rumo, o afastando da Terra. A aeronave deve ter um tamanho equivalente ao asteroide em questão. Essa técnica já foi testada. Em 2021, a NASA lançou a missão DART, com o objetivo de testar o funcionamento dessa técnica. O objeto foi lançado, cheio de material denso, em direção a Dimorphos, um asteroide de 170 metros de diâmetro. A colisão aconteceu e a NASA declarou a missão um sucesso.
O objetivo era desviar sua rota apenas um pouco, bem menos de 1 grau, 72 segundos era o plano, aproximadamente. O resultado foi bem além do esperado, impressionantes 33 minutos. Isso talvez possa servir para criticar a precisão, que pode vir a ser importante. Não poderíamos, por exemplo, desviar uma ameaça em direção à Lua, então afastá-lo não é o único objetivo. Mas isso é um passo além. O resultado da missão foi considerado ótimo. A colisão foi mais do que suficiente para alterar a órbita do alvo. Isso é bem positivo. Nos ajuda a ficarmos mais otimistas quanto às nossas chances de nos defendermos. Nessa mesma linha, já se foi estudado uma ideia um pouco diferente, que seria enviar também aeronaves não tripuladas, mas com propulsores. Nesse caso, não seria o impacto que afastaria o asteroide, e sim a propulsão constante que o levaria para uma trajetória mais controlada. A complexidade, no entanto, é maior. O uso de explosivos também é frequentemente discutido. Detonar os explosivos na atmosfera do asteroide o empurraria para a direção oposta. A ideia, porém, é experimental e traria o risco de fragmentar o corpo espacial, que poderia trazer outros danos. Para se defender de um asteroide que ainda está longe, uma possibilidade pode ser a pintura solar. Essa técnica, ainda é só uma teoria, consiste em cobrir uma parte do astro com um material reflexivo. Isso altera a distribuição do calor e age como um propulsor, o que iria alterar a trajetória. Mas de uma forma muito mais lenta em comparação às opções anteriores. Para funcionar seria necessário uma boa antecipação. Não funcionaria como um plano emergencial. A dificuldade técnica da execução também é alta. É por isso que se investe tanto em pesquisa espacial. A vida na Terra é frágil e precisamos saber o que tem lá fora. Precisamos nos antecipar às ameaças e entender como podemos nos defender delas. Entender como podemos sobreviver. Pode passar pela cabeça de alguém, mas não são baixas as chances de Apophis colidir com a Terra. As chances não são das maiores. Só que ele não é o único asteroide que existe lá fora. Ele chamou atenção por ter sua trajetória próxima ao nosso planeta, mas ele é apenas um dos muitos que cruzam o espaço. 19.266 asteroides são considerados próximos à Terra hoje. Desses, quase 1.000 têm mais de 1 quilômetro de diâmetro. Nós seremos atingidos por um desses é muito mais uma questão de quando. No tempo infinito do universo, imaginar que um desses não nos acertaria de novo em algum momento não parece certo. E ênfase no de novo. Não vamos nos esquecer o que dizimou as criaturas que viviam aqui antes de nós. A era dos dinossauros teve fim após a Terra ser atingida por um meteoro. Os impactos causaram as situações já descritas aqui, o que inviabilizou a vida das criaturas. Era o fim da Era Jurássica. É verdade que o asteroide em questão, de nome Chicxulub, era muito maior do que Apophis. Ele tinha incríveis 15 quilômetros de diâmetro quando inteiro. E esse não foi o último. Em 1908 aconteceu o pior impacto de asteroide já registrado. Um meteoro de mais ou menos metade do diâmetro de Apophis entrou em nossa atmosfera, na cidade de Tunguska, na Sibéria. Ele explodiu nos céus. Sem deixar uma cratera, milhões de árvores foram derrubadas, janelas e outros vidros quebrados e pessoas jogadas no chão, mesmo as que estavam a 60 quilômetros do local da explosão. O caso gerou um enorme mistério, já que não se percebeu na hora do que se tratava, ele não deixou marcas no solo, apenas seus fragmentos foram achados. Antes da confirmação do que se tratava, as teorias iam de terremoto até OVNIs. As falas de uma testemunha ilustram bem o que foi visto pela população. O céu se dividiu em dois, e sobre a floresta, toda a parte norte do céu parecia estar em chamas. Destruição e confusão geral. Em 2013, foi a vez da Rússia ser atingida, na cidade de Chelyabinsk. O asteroide não havia sido detectado e explodiu a uma altitude entre 30 e 50 quilômetros. 1.200 pessoas precisaram de atendimento médico após o incidente. A maioria vítima de estilhaços de vidro após a onda de impacto da explosão da bola de fogo. Outros corpos rochosos passaram perto de nós nos últimos anos. 2016 CEZ-31, um asteroide também com a metade do tamanho de Apophis, passou perto de nossa órbita em 2022. A cerca de 2 milhões de quilômetros, seguiu seu curso, sem ser uma ameaça. No dia seguinte, foi vez do C-83, mais ou menos do mesmo tamanho, passou a uma distância maior, 7 milhões de quilômetros. Nesses dias, em lugares com boa visibilidade, os asteroides puderam ser vistos rasgando os céus. Falamos muito dos Estados Unidos, mas outros países também desempenham um papel importante nas pesquisas sobre o assunto.
como o Japão. A missão Hayabusa 2, citada anteriormente, da Agência Aeroespacial Japonesa, tinha o objetivo de explorar o asteroide Ryugu, recolhendo amostras e analisando suas composições químicas e físicas. Missões como essa não se limitam a estudar esses corpos celestes, mas sim entender propriedades químicas do espaço e até entender mais sobre a criação da vida. O medo existe, ele é real, mas somos uma sociedade organizada e com meios de se defender que os primeiros habitantes obviamente não tiveram. Tudo é muito teórico, já que muitas técnicas de defesa ainda não foram testadas, é verdade. Porém, uma grande quantidade de tempo, dinheiro e pensamentos é dedicada a esse tópico, para que possamos ter uma chance. E dando ênfase novamente em uma parte da fala de Neil deGrasse Tyson. Os seres humanos são realmente bons em não morrer. Apesar de seu alerta ser sério, ele nos deixa com um pouco de otimismo. Bom, obrigado por assistir até aqui. Não esqueça seu like e de se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos como esse.